Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do canal do Titio Éder, né? Que eu vou gravar tudo de uma vez só, porque eu não sei se eu vou ter tempo depois. Enfim, esse vídeo aqui eu servi para falar um pouco sobre como é que eu fiz, né? Para ser aprovado e tal. Eu contar um pouco da minha trajetória, né? Eu comecei a estudar para vestibular, para Enem, no primeiro ano do ensino médio. Esse ano eu terminei o terceiro, eu tenho 18 anos. E eu comecei a estudar no primeiro ano do ensino médio. E eu fazia um cursinho aqui na minha cidade, né? O Ciclo, aqui da minha cidade. O nome do cursinho é Ciclo. E eu fazia a turma específica de primeiro ano. Foi um ano meio atípico, né? Teve a pandemia e tal. E eu fazia a Patrícia, né? Que mais tarde eu vou gravar um vídeo mais especial falando sobre a Patrícia, né? Porque ela merece. Mas a Patrícia, ela cuidava, eu fazia aula de redação com ela, né? E eu fazia Ciclo. Eu não lembro se as aulas eram segunda e... Eu sei que era só 2 aulas por semana, sabe? A turma de primeiro ano. Eles não pegavam muito puxado com a gente, não. E até porque pessoal do primeiro ano, né? E aí eu trabalhava com meu pai na autopeças dele, e ele tem uma oficina também. E eu trabalhava lá e fazia o cursinho à noite. E a Patrícia de tarde tinha um... Não, a Patrícia era à noite também. Era à noite também, isso. Era 7 horas. Os 2 cursos eram à noite. Só que aí veio a pandemia, né, tal, e ficou tudo online. Mas deu pra mim aprender bastante, né? Eu vi que tinha muita coisa além do colégio, né? E foi um ano, assim, foi um ano atípico, né? Não teve aula no colégio, e enfim. Eu fiz o meu primeiro Enem no primeiro ano, e é até engraçado, porque eu faltei o segundo dia, né? Eu fiz só o primeiro, porque eu queria ver como é que eu ia ir na redação. Fui até bem, né? E eu queria ver como é que eu ia no segundo dia também, mas eu tive que viajar pra casa da minha avó, e aí não teve como eu fazer, né? E aí eu fiquei com, se eu não me engano, 380 e alguma coisa de média. Porque, né, 0 do segundo de natureza e de matemática, né? Porque eu não fiz. Então eu fiquei com 380 de média no primeiro ano do ensino médio, né? E eu vou colocar aqui a tabelinha com as notas. Eu não sei quantos acertos eu fiz, né, no primeiro ano. Eu não corrigi a prova, mas é isso, né? Eu fiquei com 380 de média. No segundo ano, eu continuei fazendo o Ciclo e continuei fazendo a Patrícia. O Ciclo dessa vez eu já tinha 3 aulas por semana e a Patrícia tinha 1 aula por semana, né, de redação. O Ciclo ele me ajudou bastante, assim, na questão de saber os conteúdos e tal, ter uma noção mais básica, mas a maior parte do serviço fui eu que fiz, né, sendo bem sincero, fui eu que fiz em casa, né. Eu pedia dicas pro professor de lá, ele me ajudou bastante e ele me falou, né, que eu tinha que revisar a matéria 1h30 por dia. E aí eu comecei. Só que aí eu tava sentindo que tava meio pouco, não sei. Aí eu fui e comecei a estudar em casa. Aí eu achei um canal de um cara que ele chama Vinícius Oliveira, né? Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. E esse cara, ele tinha tirado 810 de média no Enem. Opa, pera aí. É aqui que eu tenho que encaixar, né? Aí eu fui e comecei a seguir a dica dele. Eu comecei a seguir a rotina que ele seguia, né? Foi meio que copia e cola. E eu segui o cronograma que ele tinha lá de conteúdos, né? O cronograma que eu usei foi dele. E aí eu comecei a ver as videoaulas do YouTube, né? Eu não tinha nenhum outro cursinho sem ser esse presencial lá. E não tinha assinado nenhum cursinho online. Então eu comecei a fazer as videoaulas pelo YouTube. E aí deu muito certo, né? Eu comecei... não tinha colégio para me atrapalhar, né? Que foi um ponto importante, né? Por causa que ainda estava na pandemia. Então, assim, eu consegui avançar bastante. Nesse ano, se eu não me engano, eu devo ter feito por volta de umas 3.000 questões. Foi uma quantidade pouca, né? Mas em relação à quantidade que eu fiz no terceiro ano, mas foi até razoável, né? Então, me deu um resultado até que bom no Enem, não foi suficiente para passar, né? Não é uma nota suficiente para passar onde eu quero, mas para ser, tipo assim, eu fiz a prova no segundo ano, né? Então, foi até que consideravelmente boa, né? Eu vou deixar quanto que eu fiz de média aqui e dessa vez eu tenho a quantidade de acertos, né? A prova que eu fiz no segundo ano eu tirei... Se eu não me engano foi 38 em matemática. Eu não lembro a média, eu vou deixar aqui, se eu não me engano foi 836. E em natureza eu fiz 31 acertos, eu fiquei meio bolado com isso, eu queria mais. E eu tirei por volta de 715 ou 712 em natureza. Em humanas eu fiz 39, né, e eu fiquei com 712 ou 715, eu não lembro exatamente a nota, sabe? Eu tô confundindo as duas. Mas foi isso aí. E em linguagens eu fiquei com 600 e pouco, eu acho. E eu fiz 29 acertos, né? Foi uma quantidade meio triste, né, de acertos em linguagens, né? Porque eu odeio aquela matéria. Mas enfim, eu estudei em casa, né? E eu vou deixar aqui mais pra frente outros vídeos falando de como é que eu fiz, né? Eu vou deixar os canais aqui que eu usava para estudar.
Enfim, o importante é você saber que eu estudava em casa, né? Eu ia no cursinho, mas era mais para revisar os conteúdos que eu já estava vendo em casa, né? Então, funcionava mais como uma revisão. Né? E eu só ia 3 vezes por semana, então não influenciou tanto assim. Mas mesmo assim foi bom. E aí eu vi que eu dava conta de ir sozinho, né? Eu sei que chegou em setembro, eu já tinha visto todos os conteúdos teóricos. E foi em setembro, isso, lá pro meio de setembro. E aí eu comecei a só fazer simulado, e prova antiga, e fazer questão, né? E deu certo, né? Eu atingi essa quantidade de acertos e eu, se eu não me engano, a minha nota ficou 765,50, eu acho, eu não lembro direito. Mas foi isso, no segundo ano. E no terceiro ano, né, infelizmente as aulas voltaram, porque eu vou desabafar aqui mais pra frente, eu acho o colégio um atraso, principalmente o colégio que eu estudava, né? Ele é o atraso do atraso. É tipo um câncer que devia ser eliminado, né, da face da terra. Porque pra mim o colégio só me atrapalhou, né? Então, e aí eu parei de fazer cursinho no terceiro ano, eu só continuei com a Patrícia, né? A Patrícia, ela mora no meu coração, né? Além de professora, ela é minha amiga, né? E eu vou falar mais pra frente como é que foi o cursinho com a Patrícia, né? Mas falando aqui da minha preparação nas outras 4 áreas, além de redação, eu estudei completamente em casa, né? Eu não vi mais tantas videoaulas, né, de tantos conteúdos teóricos. Eu ainda via algumas em alguns conteúdos que eu tinha dificuldade, mas eu focava mais em fazer questões, né? Porque eu já tinha uma boa base, né? Eu já tinha feito muitas questões, eu já tinha visto muitas videoaulas, então eu já tinha uma boa base. Aqueles conteúdos que eu via que estavam meio defasado, que eu não estava acertando tantas questões, eu voltava na teoria e via tudo de novo, né? Pra reforçar bem, aí depois fazia mais questões e realmente via se eu tava vindo bem naquele conteúdo. Eu sei que eu devo ter visto cada conteúdo aí umas 3 vezes até eu pegar a manha de fato, né? Eu estudei mais pra natureza, né, nesse ano de 2022, né? Eu estudei bem mais focado em natureza. Eu devo ter feito aí por volta de, se eu não me engano, 17 mil questões, ou foram 14 mil, um negócio assim. Eu vou deixar a quantidade de questões aqui que eu tenho lá na plataforma. E aí, tipo assim, se você observar, vai ter umas 4 mil e pouca de química, umas 4 mil de física e umas 5 mil de biologia, né? Porque eu realmente focava mais na... Biologia era a parte que eu mais tinha dificuldade, então naturalmente eu fazia mais questões de biologia, né? Então eu foquei bastante em natureza. Matemática eu já tinha uma base boa, então assim, eu deixei ela meio que de lado. Humanas eu deixei mais pro final do ano, porque basicamente é só ver videoaula. Assim, me rendeu 41 acertos, né? E eu vi basicamente mais videoaulas. Eu não fiz tantas questões de humanas de outros vestibulares. A minha maior base de humanas foi as aulas e as provas antigas, né? As provas antigas de humanas é bem importante. E linguagens, não tem muito o que fazer. Eu li a Bíblia e interpretei, né? Eu li a Bíblia assim e escrevendo o que eu ia entendendo. E me deu base para linguagens, cara. Assim, é interpretar o bagulho, né? Então foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu vou fazer um próximo vídeo falando dos canais que eu utilizei, né? Então é isso. Um abraço e até mais.